Para encerrarmos nossas apresentações desse primeiro dia, temos a honra de receber a professora doutora Marília de Abreu Martins de Paiva, bacharel em Biblioteconomia, mestra e doutora em Ciências da Informação, docente adjunta do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Minas Gerais, com o tema Políticas Públicas para as Bibliotecas Públicas no Brasil. A professora abordará o histórico das políticas brasileiras para as bibliotecas públicas do INL ao PNLL. Seja bem-vinda, professora Marília. Olá, meu nome é Marília Paiva, sou professora da UFMG, bibliotecária, mestra em Ciência da Informação e doutora em Ciência da Informação, sempre pesquisando políticas públicas, para bibliotecas públicas, para bibliotecas escolares. E estamos aqui hoje, estou muito feliz, no primeiro seminário brasileiro virtual de biblioteconomia, promovido pelo Conselho Regional de Biblioteconomia, Terceira Região, Ceará e Piauí. E agradeço especialmente aqui o convite que me foi feito pelo bibliotecário Fernando Braga Ferreira, grande parceiro, nosso, eu falo nosso, de todos os conselhos profissionais, de todos os bibliotecários, por um Brasil melhor, por um Brasil de leitores, por um Brasil em que haja bibliotecas públicas e escolares, especializadas, universitárias, em todos os municípios, e que os profissionais possam fazer o melhor trabalho possível. Então, a proposta que me foi dada hoje é apresentar justamente a história das políticas públicas para bibliotecas públicas no Brasil, e chegar ao grande desafio que temos hoje da existência das políticas públicas e da continuidade delas. Então vamos lá. Boa noite a todos, se estiverem assistindo no dia do evento, e bom dia, boa tarde para quem nos vir em outro momento posterior aí no YouTube, em algum lugar nesse vasto mundo virtual. Então vamos lá. O tema central desse evento são os desafios da profissão na formação, gestão e inovação em biblioteconomia. E um dos grandes desafios da profissão, sem dúvida, é o desafio das políticas públicas, tendo em vista que as bibliotecas, grande parte delas de acesso ao público, seja ao público universitário, seja ao público mesmo geral, seja ao público de uma escola, é um grande desafio em nossa era. No Brasil nós ainda não universalizamos nem as bibliotecas escolares, nem as públicas. As universitárias têm uma condição um pouco melhor, mas também não é igualitária. Nas universidades públicas ela tem uma condição, nas universidades particulares pequenas ou nas faculdades a realidade é outra. Temos também o desafio das bibliotecas virtuais para os cursos de educação à distância, enfim. Então vamos dar aqui a nossa pequena contribuição em relação às bibliotecas públicas, então, como tem sido, E depois vamos tentar apontar para um lugar de atuação nosso que possa superar a condição que nós temos hoje, Bom, em primeiro lugar, a política pública é um tema muito complexo. Nós temos legislações muito avançadas no Brasil em algumas áreas, e nós sabemos, por experiência brasileira, que aqui nem sempre uma legislação adequada, uma legislação bem feita, se configura numa realidade da política pública. De todo modo, a política pública não pode prescindir dessa legislação de maneira nenhuma, que é a legislação que vai nos permitir cobrar, avançar naquela política. Então, sem desfazer da importância das normas legais, nós sabemos que mais do que normas legais, até isso se tornar uma realidade para cada cidadão brasileiro, em cada cidade brasileira, é uma trajetória muito longa. Então vamos lá. As políticas para bibliotecas públicas no Brasil. No mundo, as bibliotecas públicas surgiram com essa instituição social no século XVII na Europa, especificamente na Inglaterra no século XVIII houve um certo crescimento, mas a biblioteca pública, essa ampla, de porta aberta na cidade, no campo, para todos os cidadãos, é um conceito que surgiu principalmente nos Estados Unidos no século XIX e XX. De fato, os Estados Unidos têm esse grande legado para a humanidade, que é essa ideia da biblioteca pública aberta no sentido que temos hoje. Uma biblioteca cheia de produtos e serviços para toda a comunidade, uma biblioteca aberta, uma biblioteca que funciona para diferentes públicos em diferentes situações. Esse modelo atual
que ainda é um modelo muito interessante, muito caro para nós. É um modelo, sem dúvida, que veio dos Estados Unidos no século XIX e no século XX. No Brasil, no entanto, né, nossa situação é um pouco diferente. Só para você ter ideia, em 1811 surgiu, é considerada a primeira biblioteca pública do Brasil. Ela não era pública, ela era privada, do ponto de vista do seu mantenedor, né, era um mecenas. Ela aconteceu na Bahia, né, como diz Gilberto Gil, primeira mão na Bahia, né, tudo que acontece no Brasil. E, claro, ela tinha um propósito idealista, um certo humanismo, mas era um mecenas. De maneira nenhuma era uma biblioteca pública como entendemos hoje, mesmo porque nós não tínhamos tantos leitores assim, né? E o acervo era tinha um acervo estrangeiro, né? Europeu principalmente, então era uma biblioteca para muito poucos, mas é considerada a primeira biblioteca pública do Brasil. Já na Primeira República, né, então saindo aí desse momento anterior que foi no Império, começaram a surgir bibliotecas públicas, principalmente na região sudeste, às vezes feitas por sindicatos, associações profissionais, instituições religiosas. Então, não era bem a biblioteca pública como entendemos hoje, mas pode ser colocado na história como um certo crescimento de bibliotecas públicas nesse sentido, mas não são bibliotecas tal como entendemos hoje, claro, no modelo que necessitamos hoje. Mas houve um certo movimento, então, sempre partindo de instituições, né? Não propriamente do poder público. Mas em 1900 ainda, então, né, quando chegamos no século XX aí, em 1901, cerca de 50% da população brasileira era analfabeta. Então, de toda maneira, embora as iniciativas eram poucas, né, estavam muito regionalizadas, mas mais importante do que isso, não tínhamos um país de leitores, como não temos ainda hoje. Né? No século XXI, nós ainda não universalizamos o alfabetismo no Brasil. Ainda temos analfabetos e ainda temos uma outra chaga que são os analfabetos funcionais. Mas vamos seguindo, então, ainda estamos aí começando o século XX. Ok. Foi só no governo Getúlio Vargas, portanto, no chamado Estado Novo, que apareceu a primeira instituição governamental brasileira, federal, voltada para bibliotecas. O muito famoso, né, e com razão, Instituto Nacional do Livro. Foi criado por Getúlio Vargas e foi a primeira instituição governamental que colocou a biblioteca pública na centralidade. Então foi criada uma instituição, essa instituição durou 52 anos, né, foi a mais longa que tivemos relacionada ao livro, à leitura e à biblioteca. Teve acertos e desacertos, mas sem dúvida foi muito importante, por ser a primeira, por ter sido tão longa, então podemos hoje colher os frutos do aprendizado dela, embora ela tenha tido, claro, alguns problemas. As principais dificuldades do Instituto Nacional do Livro, nesses 52 anos de existência, ele existiu até o governo Collor, né, que extinguiu, nós vamos chegar lá daqui a pouco, foi, em primeiro lugar, a falta de recursos. Você pensa no Instituto Nacional do Livro, né, que era o nome dele, INL, para um país deste tamanho, com essa diversidade cultural e com as desigualdades entre as regiões. Então, a falta de recursos, para você ter um instituto desse, o recurso deveria ser muito grande, crescente, eu diria, né? Porque você precisa criar as bibliotecas, depois manter essas bibliotecas, formar pessoas para trabalhar nas bibliotecas. E isso, infelizmente, não aconteceu, né? O recurso não foi tão grande assim, não foi garantido durante todo esse tempo. Depois também houveram muitas dificuldades entre as relações entre os institutos, os estados e os municípios. Porque é um instituto federal, os estados são vários, os municípios milhares, né, no caso do Brasil, e como articular isso numa política com tudo isso junto, né? O gigantismo do Brasil, aliás, é uma dificuldade típica da execução de políticas públicas. Imagina uma política pública que nem sequer tinha tanto recurso assim. Outro problema foi que os políticos, muitas vezes, que nomeavam, né, a direção desses institutos, eles tinham uma visão limitada ou, às vezes, uma visão ultrapassada do que seria uma biblioteca pública. Aliás, esse problema persiste até hoje. Muitos de nós que trabalhamos, né, lutando aí pela execução de políticas públicas, encontramos gestores públicos, municipais, estaduais e até federais, que não compreendem, não sabem sequer, não têm uma definição para si do que seja uma biblioteca
pública, às vezes não tem nenhuma experiência real com a biblioteca pública, né, tendo em vista que ela ainda não é universal no Brasil. Então, isso é um problema que vem até hoje. O uso político eleitoreiro também, infelizmente, é uma chaga das políticas públicas brasileiras há muito tempo e permanece até hoje, que as doações beneficiavam, às vezes, né, locais ou os correligionários políticos, também a nomeação, né, de cargos no Instituto Nacional do Livro, cumprindo também essa tarefa político-eleitoreira, que ainda está presente até hoje, infelizmente, e a descontinuidade do Instituto Nacional do Livro. Ele existiu por 52 anos, é verdade, é a instituição mais longeva na nossa área, mas ela até, conforme o seu diretor, né, e o diretor era justamente indicado por um governante, ela mudava os objetivos, mudava as visões, então a gente não teve uma continuidade naquele sentido que a gente sempre espera da política pública, da política de Estado, aquela política que perpassa os governantes, né, que continua com servidores públicos, então você não perde a continuidade, você não perde a concepção da política. Então isso era um problema do INL e um problema que permanece até hoje mesmo sem o INL. Alguns vícios que a gente pode dizer assim do INL, que também permanece até hoje em relação às políticas públicas para bibliotecas. Primeiro, a vinculação da política de bibliotecas públicas com a promoção do livro. Claro que o livro é o documento, né, é o objeto icônico, simbólico mais importante numa biblioteca, sem dúvida isso está no nosso inconsciente já, e isso também faz parte da realidade, sem dúvida. Mas investir no livro ou investir em compra e distribuição de livros não equivale a investir em bibliotecas públicas. A gente vai ver daqui a pouco que são muitas coisas que envolvem, né, uma política pública, uma biblioteca pública. Portanto, você somente comprar livros, somente distribuir livros não significa de maneira nenhuma fazer uma política pública para bibliotecas, né? Às vezes nem existem as bibliotecas e os livros são enviados e ficam acumulados, ficam lá empoeirando e sem atender a finalidade que é o bem público, né? Então isso é um problema. Outro problema, outro vício, foi a falta de evolução da visão das bibliotecas públicas. Nesses anos todos do INL, de uma maneira geral, a visão que se tinha da biblioteca é aquela biblioteca preservadora de livros. Então você comprava e enviava livros e os livros ficavam ali guardados. Muitos deles nunca chegaram a se transformar em produtos e serviços para a comunidade, né? Nunca chegaram às mãos das pessoas, não cumpriu a finalidade pública, o próprio bem público da política. E então esses lugares eram enviados livros, mas eles não tinham nem prestação de serviço, nem disseminação da informação. Esses locais que recebiam os livros, porque não tinha uma concepção de uma biblioteca de verdade, era baseada no objeto livre, em se comprar ou distribuir livros, né? O gigantismo do Brasil também é um problema, entre a quantidade e a qualidade, então eu tinha que fazer uma coisa para 5.000 e tantos municípios. Então o que eu comprava para 5.000 e tantos municípios, né? Eu perdi em qualidade ao querer universalizar um universo desse tamanho, um universo gigante, e em contrapartida com escassez de recursos. Você faz um instituto importante brasileiro para todo o país, mas não tem investimento público. Então não é possível fazer política pública sem investimento público. Alguns problemas depois que mesmo ao final do INL, né, podemos observar ao olhar para trás. Nós não temos dados estatísticos contínuos, né, e válidos, comparáveis em todo esse histórico para analisar objetivamente. Não havia um sistema de informação gerencial do que se fazia no Brasil todo, do INL no Brasil todo. Então esse sistema, né, que é um sistema típico também da biblioteconomia, esse sistema de informação gerencial, para você justamente captar dados, coletar dados e poder analisar para continuar o investimento, né? Não tivemos avaliação, então os gestores se sucediam nomeados pelos políticos que chegavam ao poder e não havia um planejamento, uma avaliação do que havia acontecido e nem um planejamento centralizado. Então algumas vezes se continuava, algumas vezes se inventava uma nova prática, uma nova ação, sem dar continuidade. Aliás, são a mazela das políticas públicas brasileiras até hoje. E o não reconhecimento do município como lugar de atuação de bibliotecas, né? No município, na praça do município, na rua do município que a biblioteca existe.
É ali que estão as pessoas que vão entrar e sair da biblioteca e usar e procurar ali o que precisam, o que desejam. E o município não tinha visibilidade nessa política pública, nesse instituto que era nacional por excelência, né? Por concepção, esse Instituto Nacional do Livro. Então isso é um problema, porque é no município em que é executada propriamente a política pública. Mas, claro, um instituto que durou 52 anos, que foi o único grande instituto relacionado às políticas para bibliotecas públicas no Brasil, claro que ele deixou muitas contribuições. A primeira delas, claro, foi a incorporação das bibliotecas à agenda governamental. Então, as bibliotecas públicas apareceram na estrutura do poder, apareceram na estrutura de governo, né? Isso é muito importante. E foi a primeira estrutura de Estado responsável pela leitura e pela biblioteca como serviços públicos básicos. Então, pelo menos, isso no contexto da estrutura da política pública foi muito importante. De fato, houve uma expansão de bibliotecas públicas no Brasil, aqui e ali, né? Geograficamente, em várias regiões teve esse incremento, numericamente também. Houve um incremento do acervo, porque foram enviadas obras, né? Então, desse ponto de vista, sim. Foram criadas também algumas bibliotecas móveis, por exemplo, o Carro Biblioteca da UFMG, em Minas Gerais, existe desde 1973, claro que o veículo já foi mudado, né? Óbvio. Mas por meio do INL, né, que ofereceu era uma Kombi na época, e o acervo. Então, foram criadas várias bibliotecas móveis no Brasil com automóvel e acervo dados, né, oferecidos pelo Instituto Nacional do Livro. Então, foi um ponto de partida interessante, foram algumas práticas interessantes. E também o INL dava apoio ao desenvolvimento da biblioteconomia na medida em que oferecia muitos cursos intensivos. Isso é interessante, né? Cursos em várias regiões do país para auxiliar de biblioteca, né? Onde não havia bibliotecário, e também um certo estímulo à criação de curso de biblioteconomia, curso superior de biblioteconomia. Então, bem interessante também isso, porque houve um certo investimento nisso. Pensou-se em fazer alguma formação para as pessoas que estavam na biblioteca, né? Bom, então o Instituto Nacional do Livro ele existiu até, como eu disse, desde o governo Getúlio Vargas até a eleição de Fernando Collor de Mello. Ele extinguiu o Ministério da Cultura, né? Virou uma secretaria. Era ali que estava o Instituto Nacional do Livro, então ele extinguiu também o Instituto Nacional do Livro e criou a Fundação Municipal, a Fundação Biblioteca Nacional, e criou o ProLer também e o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Então ele desloca, né, ele tira algumas funções de dentro do INL e distribui. O ProLer fica com uma parte das tarefas e a Fundação Biblioteca Nacional fica com outra, inclusive a de coordenar o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Quem é da biblioteconomia sabe que a função da Biblioteca Nacional ela é muito específica, né, para a nação, ela é a guardiã do patrimônio bibliográfico e iconográfico e outros da nação, e ela não tem como sua função dela é muito específica e muito cara em todos os sentidos, né? Cara porque é importante e cara porque requer muito investimento. Então, ao se colocar o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas dentro da Biblioteca Nacional, o gestor, possivelmente, não tendo esse conhecimento, esse discernimento que nós da biblioteconomia temos, entendeu? Bom, se nós temos a Biblioteca Nacional, o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas vai ficar ali dentro. Ignorando que trata de bibliotecas muito diferentes, com finalidades muito diferentes, e ignorando certamente a função específica e caríssima da Biblioteca Nacional, né? Que até hoje, aliás, não tem investimentos públicos suficientes nem para manter essa função sua específica de guardiã do patrimônio brasileiro. Ela sim, a Biblioteca Nacional. Então foi colocado lá, o Sistema Nacional de Bibliotecas foi criado e também alocado dentro dessa Fundação Biblioteca Nacional, né? E foi o fim do Instituto Nacional do Livro. Perdemos então essa instituição que simbolicamente foi muito importante e na estrutura de governo do Estado foi muito importante, porque existia uma instituição ali por 52 anos que passou por vários governos e que dava visibilidade à política pública para bibliotecas públicas no Brasil. Então, Fernando Collor de Mello acaba com o Ministério da Cultura, cria essa Fundação Biblioteca Nacional, cria um Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, né? Dá esse nome e coloca ali dentro, e cria o ProLer também, e essas duas instituições, Sistema Nacional de Biblioteca Pública e ProLer, de certa maneira, na concepção desse governo, dividiria as tarefas que antes estavam no Instituto Nacional do Livro, né? Há bastante confusão aí entre funções e entre
o que acontece numa política pública de verdade para bibliotecas públicas, mas foi assim que aconteceu. Em seguida, o governo Itamar Franco, né, logo depois do impeachment de Collor, ele até recriou o Ministério da Cultura. Ele recriou o Ministério da Cultura, mas não recriou o Instituto Nacional do Livro e nem extinguiu o PROLER e nem modificou o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Então, ele manteve a estrutura que o Collor deu e recriou o Ministério da Cultura. Então, a política pública para o livro, nesse momento, ela continuou fora do Ministério da Cultura, mesmo com a existência dele. Depois, né, o governo Itamar foi um governo curto, um governo que preencheu um período ali. Tivemos o governo Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso criou alguns programas dentro do Ministério da Cultura para incentivar uma biblioteca em cada município e, ao mesmo tempo, outros programas dentro da Fundação Municipal de Cultura, dentro da Fundação Biblioteca Nacional, também trabalhando com bibliotecas. Então, você dividiu a política pública, né? Você perdeu aquela identidade que havia no Instituto Nacional do Livro e dividiu. E começou a haver, então, uma disputa por recursos e por ação e por poder, também a gente pode dizer assim, dentro da política para a biblioteca pública, porque você cria uma nova instância dentro do Ministério da Cultura, mas continua existindo o PROLER e o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas vinculado à Fundação Biblioteca Nacional. Então, você cria um ministério de volta, começa a fazer as ações ali, sem considerar que essas ações naquele momento estavam sendo feitas também pela Fundação Biblioteca Nacional. Então, se já havia pouco recursos, já havia pouco poder nessa política pública, ela fica ainda mais disperso, mais distribuído o recurso e mais disperso o poder de decisão, o poder de condução de uma política pública, né? Ele cria uma Secretaria do Livro e Leitura dentro do Ministério da Cultura, né? E um Cadastro Nacional de Bibliotecas dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas esse Cadastro Nacional de Bibliotecas estava mais vinculado às bibliotecas especializadas, científicas, né? E às bibliotecas universitárias, e as bibliotecas públicas ficaram de fora disso. Então você veja que a política pública começa a ter iniciativas relacionadas às bibliotecas dispersas, né? Ela perde essa centralidade na política pública, e aí você dispersa dinheiro, dispersa poder, dispersa estrutura para trabalhar e para executar. Então você vai enfraquecendo uma política que já não estava boa, né? Porque ela nunca esteve tão boa assim. O Instituto Nacional do Livro foi o tempo em que ela esteve mais visível, mesmo não tendo muito recurso. Depois disso, com essas divisões, programas isolados em instâncias diferentes e ministérios diferentes, acaba por enfraquecer e perde essa unidade da condução da política pública. Depois, no governo Lula, ele tinha criado uma Secretaria Nacional do Livro e Leitura, mas logo recuou também, mudou um pouco o estatuto da Fundação Biblioteca Nacional, mas manteve lá o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, instituiu uma Política Nacional do Livro, criou uma Câmara Setorial do Livro, Literatura e Leitura para dar prosseguimento a essa política pública, e no final do primeiro governo Lula, em 2006, foi lançado um Plano Nacional do Livro e da Leitura. Interessante chamar a atenção de vocês aqui que no começo, quando a Câmara Setorial do Livro, Literatura e Leitura foi criada, a ideia do plano incluía a palavra biblioteca. Então era Plano Nacional do Livro, Leitura e Bibliotecas. E no meio dessa luta que é a criação de uma política pública, né, essa agenda e a criação da política pública, a palavra biblioteca saiu do próprio título da lei. Isso é sintomático, né? Isso é sintomático pelas forças que estavam ali dentro e que acabaram por serem dominantes, né? Que foram as forças da indústria do livro. Então a política já se chamava Política Nacional do Livro, e o Plano Nacional do Livro e da Leitura e Biblioteca se passou a chamar, quando foi criado, Plano Nacional do Livro e Leitura. Então você dissemina a ideia de leitura em todos os ambientes, na escola, na praça, etc. A ideia do livro permanece, né, porque o mercado livreiro é importante e os produtores do livro são agentes fortes, né? São parceiros fortes nessa agenda e nessa luta política, que sempre é a construção de política, né? E a biblioteca pública fica de fora, né? Isso é sintomático, a gente está só assinalando aqui por enquanto.
Esse Plano Nacional do Livro, ele tinha coisas muito interessantes, era um plano que prometia uma grandiosidade que ainda não tínhamos, né, na política do livro. Ele continha diretrizes para uma política pública voltada para o livro e a leitura. Ele tinha essa dimensão de política de Estado, ele tinha uma natureza abrangente, tinha grandes linhas norteadoras, garantia uma organicidade de políticas, programas, projetos e ações de forma continuada, garantia um caráter sistemático e permanente, então ele não se pensava como uma política só daquele governo, e pretendia ser não fragmentário e não pulverizado. E previa articulação entre o Estado, o mercado e a sociedade civil para a criação, para a construção de um consenso em torno dessas políticas públicas. Eles tinham duas metas de curto prazo, uma com 2 anos, a implementação de bibliotecas em todos os municípios do país. Mais para frente a gente vai dizer por que isso não se executa assim, a partir de um governo federal desde a Constituição de 88, daqui a pouco eu vou falar disso. E em 3 anos a criação de planos estaduais e municipais de leitura. Por quê? Eu já vou até me adiantar aqui. Porque a partir de 88, a Constituição de 88 estabeleceu no Brasil uma estrutura do Estado que coloca o município como um ente federado, como um ente não submetido ao Estado, ao governo federal nem ao estadual, um ente com autonomia própria. Então, os estados teriam que fazer seus próprios planos estaduais de educação, de cultura e do livro e da leitura, e também os municípios fazer os seus planos municipais do livro e leitura. Então, temos aí uma nova complexidade. Eu não posso mais só fazer um plano nacional e mandar estados e municípios fazer. Não funciona assim. Os estados têm que fazer seus próprios planos, seguindo as diretrizes nacionais, por óbvio, né? Assim como acontece com o Plano Nacional de Educação, Plano Nacional de Cultura. E os municípios também fazer os seus próprios, porque os municípios também são entes autônomos, né? Desde a Constituição de 88. Então é uma previsão ambiciosa, né? 2 anos para uma biblioteca em cada município, mas isso não depende só do governo federal, a menos que o governo federal desse um prédio, o acervo, equipamentos, móveis e pessoas para trabalhar lá. Mas na verdade quem tem que fazer isso é o município. Então você tem uma meta que não será o governo federal que cumprirá, porque não é assim que funciona mais o Estado brasileiro. E em 3 anos, estados e municípios teriam que fazer seus planos estaduais e municipais, né? No caso do livro e leitura. E ele tinha 4 eixos de ação muito bem desenhados, muito interessantes. Primeiro, a democratização do acesso. O primeiro fator de democratização do acesso, sem dúvida, é a criação de bibliotecas públicas, porque como fazer o livro chegar a todas as pessoas? Né? Criando bibliotecas públicas onde todas as pessoas possam ir. Portanto, em cada vilarejo, em cada região, em cada zona rural, em cada cidade, um município em cada lugar. Por isso que a meta número 1 era que todos os municípios no Brasil tivessem bibliotecas, coisa que até hoje não chegamos, é 100%. E o segundo eixo é o fomento à leitura e à formação de mediadores. E aí o primeiro eixo, democratização do acesso, tinha a ver com as bibliotecas públicas, tinha a ver com o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que funcionava então dentro da Fundação Biblioteca Nacional. E o fomento à leitura e à formação de mediadores, que é uma coisa muito importante, estaria dentro do ProLer, né? Da instituição ProLer. E valorização da leitura e comunicação e o desenvolvimento da economia do livro, que é o que tem a ver com o próprio mercado, né? Criativo, o mercado produtor de livros, que é muito importante, e o próprio fato de haver bibliotecas em todos os lugares também já seria um fator para o incremento da economia do livro, sem dúvida, né? Tanto para os produtores locais como as grandes editoras. Imagina mais de 5.000 bibliotecas públicas comprando livro continuamente, desenvolvendo acervo em todas as regiões do Brasil, né? Seria um incremento fabuloso. Bom, essa política pública, Plano Nacional do Livro e Leitura, então, ela deveria ter esse encadeamento dos estados e municípios. Isso não aconteceu logo e não aconteceu ainda hoje. Não temos ainda 100% de municípios e estados com planos estaduais ou municipais do livro e leitura. O estado de Minas, por exemplo, né, de onde eu estou falando, levou 3 anos aí, o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas conduziu muito bem, junto com a Assembleia Legislativa, chegamos ao documento final construído, né, localmente em todas as regiões de Minas. Esse documento foi entregue ao Poder Legislativo em 2018 e até hoje não teve
nenhum encaminhamento. O município de Belo Horizonte, outra experiência também que eu participei, fez o seu plano municipal do livro e leitura, mais de 2 anos de encontros, reuniões com todos os agentes envolvidos, né, da cadeia produtiva, criativa, a sociedade civil organizada, entidades de classe, a academia, né, as escolas de biblioteconomia, enfim, um documento que chegou a um consenso, um documento complexo, um documento vigoroso, foi também enviado para o Legislativo, né, para se tornar uma política pública de fato, por meio da lei. E aí o Legislativo Municipal tirou desse plano municipal tudo que significava recurso. Então virou um plano municipal sem nenhum recurso público, o que obviamente não funciona, né? Como você faz política pública sem nenhum investimento público? E é um investimento constante. É um investimento, não é um momento só que eu compro o livro e envio, não. É muito mais complexo, né? Uma biblioteca pública é muito mais complexo do que isso e requer continuidade, investimento permanente. Então, só 2 exemplos aí de Minas, que ainda está no Legislativo, e de Belo Horizonte, que chegou ao Legislativo, mas voltou num documento que não tem como executar uma política sem nenhum recurso. Então, está tendo nova discussão para ver se a gente reabre o caso, vamos dizer assim, e para colocar de volta, né, tudo que estava nesse plano, que exigia do poder público, sim, um investimento permanente. Então, só 2 exemplos aí desse Plano Nacional do Livro e Leitura, que lançaram em 2006, até hoje não tinha, né, não se transformou em planos estaduais, em planos municipais. Embora alguns estados e vários municípios tenham conseguido implementar os seus planos. Pois bem, né, de Lula para cá temos uma sequência de governos aí com algum atropelo. Eis que no governo Temer, em 2018, então se torna lei uma política nacional da leitura e da escrita. Então ela perde muitas das características do volume e do peso do Plano Nacional do Livro e Leitura de 2006. Ela tem uma característica comum que foi bastante interessante no Plano Nacional do Livro e Leitura, que foi a união de 2 ministérios, o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura, porque a biblioteca pública ela tem essa interface, né? Para mim é a biblioteca mais complexa que existe, porque as outras bibliotecas estão relacionadas a uma instituição ou a um público que está restrito ou especializado de alguma forma, e a biblioteca pública, ao contrário, não. É a biblioteca do meio da rua, é a biblioteca para todo mundo, né? Para os letrados, para os iletrados, para as crianças, para os idosos, enfim, para todas as pessoas mesmo, especializadas ou não. Então ela é a mais complexa. Então ela tinha essa concepção interessante no Plano Nacional do Livro e Leitura de 2006 e foi mantida nessa lei, nessa Política Nacional da Leitura e Escrita, que se tornou lei em 2018, sob o governo Temer. Essa lei, então, ela apresenta as diretrizes, mas é uma lei curta, ela não fala em investimentos, ela é quase uma carta de intenções, porque ela não objetiva em investimentos propriamente ditos. Ela fala na universalização do direito ao acesso ao livro, à leitura, à escrita, à literatura e bibliotecas, ela até tem a palavra biblioteca de volta, reconhece a leitura e escrita como um direito, fortalece no texto da lei, né, apenas, um Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas dentro de um Sistema Nacional de Cultura. Então ele aloca as bibliotecas públicas dentro do Sistema Nacional de Cultura, né? Promete ali que haverá uma articulação com as demais políticas de estímulo à leitura, ao conhecimento, às tecnologias e ao desenvolvimento, aquilo que a gente viu que foi partido no governo Collor, e foi mais partido ainda no Fernando Henrique Cardoso, no governo Fernando Henrique Cardoso. O texto dessa lei de 2018 indica que não haverá essa cisão, né, que será tudo articulado, todas as políticas de acesso a conhecimento, tecnologia, desenvolvimento cultural e social, que as bibliotecas, a política de escrita, leitura e escrita estará dentro disso. E reconhece as cadeias criativa, produtiva, distribuidora e mediadora do livro como integrantes fundamentais dessa economia criativa do livro. É um texto, portanto, quase uma carta de intenções, não se objetiva em investimentos, e mais do que isso, ela ficou muito menor, muito menos complexa do que o ideário ali que começou com a publicação do Plano Nacional do Livro e Leitura em 2006. Ela enxugou, ela mingou, a gente pode dizer assim. Como mingou, na verdade, né, é uma característica, é mais um sintoma
do que aconteceu com a política pública no período de 2006 e 2018, né? Quanta diferença, o que estava se tornando e veio se tornar hoje o investimento em política pública. Então é só um sintoma, essa lei tão curta, ela tem ali as palavras necessárias, né, que nós buscarmos ouvir, mas ela não indica um fazer concreto, ela não indica isso, ela não aponta para isso concretamente no texto da lei. Vamos então analisar essas políticas todas, né, rapidamente, essas políticas todas relacionadas à biblioteca pública no Brasil até o momento. Essa política pública deve ser formulada, baseada também nas nossas utopias, nos nossos sonhos, né, de um Brasil com leitores em todo o Brasil, com bibliotecas em todo o Brasil, mas ela é uma arena também de disputas, né, e é assim que se constrói, que se luta para construir uma política pública. Então vamos lá. A primeira coisa que eu já adiantei um pouquinho atrás é que desde a Constituição de 88, a configuração do Estado brasileiro, ela cria problemas, vamos dizer assim, para uma ideia de uma política pública nacional. Por quê? Os municípios, a partir da Constituição de 88, os municípios brasileiros, ele tem um status de ente da federação. Ele tem autonomia para todos os assuntos de interesse local. Autonomia política, autonomia administrativa, né, que é a organização e execução de serviços públicos locais, e autonomia financeira. Embora ela receba recursos federais, ela tem autonomia para decretar, arrecadar, até para aplicar alguns tributos, e também recebe do governo federal vários recursos que já vêm assim, nomeados, né, para onde, mas ela tem autonomia político-administrativa. Então, você não faz uma política nacional e fala assim, olha, agora o município vai fazer isso, agora o estado vai fazer isso. Tampouco o estado faz isso. O estado de Minas, por exemplo, não pode estipular uma política estadual do livre leitura e falar, os 853 municípios vão fazer isso, porque o município é uma entidade, é um ente federativo autônomo, né, desde 88. Então, isso é complexo. Isso torna a política pública complexa. Eu tenho um Sistema Nacional de Políticas Públicas que não pode dizer aos estados e municípios o que fazer. Eu posso ter um plano estadual do livre leitura que não pode dizer a todos os municípios o que ele deve fazer. Pode assessorar, pode apoiar, pode fazer incentivos. Em Minas Gerais, o estado fez alguns incentivos para melhoria e criação de bibliotecas públicas municipais. O estado pode fazer isso. Mas o município submete se quiser, submete um projeto, se ganhar ele vai executar conforme aquele edital, mas eu não posso fazer uma política estadual e dizer municípios façam isso. Isso é uma complexidade nova. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem essa complexidade, que o município é um ente federativo autônomo, né? Então eles não estão submetidos administrativamente aos estados e à federação, e arcam com uma parte no tocante à implementação de leis horizontais, por exemplo, um Plano Nacional de Educação, né, que é nacional, tem o plano estadual também, mas o município arca com sua parte no seu sistema municipal de ensino. Então isso é muito complexo. Agora vamos falar especificamente das políticas públicas para bibliotecas. Então, desde essa história toda que eu contei, né, a primeira coisa, a existência de bibliotecas. Todas essas políticas públicas entraram e saíram, diversos nomes, secretarias, diretorias, diretoria vira secretaria, secretaria vira diretoria, vira um comitê, vira um setor, etc, etc. No final das contas, o objetivo número 1, que era pelo menos uma biblioteca em cada município, ainda não temos uma biblioteca pública em cada município, né? Falando só das bibliotecas públicas, nem vamos falar aqui nesse momento de biblioteca escolar, que seria uma outra história, e que também não se universalizou. Então, as políticas públicas, em toda a história do Brasil, ainda não conseguiram prover o básico, que exista uma biblioteca pública. Essa descontinuidade, ela se apresenta de diversas formas. Cada governo cria um nome para uma diretoria, para uma secretaria, para um programa, para um projeto, para uma ação. Ele nomeia um novo diretor e começa tudo de novo. A sobreposição de objetivos, eu ponho uma coisa acontecendo na Fundação Biblioteca Nacional, ponho outra coisa funcionando no Ministério da Cultura, né? Atualmente o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas está dentro do Ministério da Cultura, porque do governo Temer para cá, eu nem detalhei aqui porque todos nós estamos acompanhando. É uma confusão absoluta administrativamente, então sai de um lugar e entra outro, é uma coordenação, vira uma diretoria. Hoje em dia o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas está dentro do Ministério da Cultura e é uma sala com menos de meia dúzia de funcionários, né? Então essa confusão,
dispersa energia e recursos. A gente vai perdendo tudo que foi acumulado de aprendizado, de conhecimento acumulado, de relações estabelecidas, de experiências que tivemos, e aí a gente evitaria erros. Tudo isso fica perdido. Cada governo chega e começa tudo de novo. Ele cria uma diretoria, ele cria um nome, ele muda o nome do programa, nomeia outras pessoas e começa do zero. E dá um novo nome. E fala, nosso objetivo é ter uma biblioteca em cada município. Então não chegamos ainda, não temos nem o básico. A segunda coisa, as políticas públicas foram políticas públicas para os livros ou para as bibliotecas? Ao longo de todos esses anos que eu descrevi, a política pública muitas vezes buscou beneficiar a cadeia produtiva do livro e não propriamente o desenvolvimento de bibliotecas públicas. Então você tem compra de livro, você tem isenção de impostos para livro, que é positivo, claro, né? Longe de mim dizer o contrário, mas políticas que beneficiam os produtores dos livros. Né? Eu compro livros, eu distribuo livros, mas eu distribuo livros para um lugar que nem tem biblioteca. É assim com a biblioteca pública, é assim com a biblioteca escolar, durante décadas. Compro o livro, envio o livro. Né? Além de todos os problemas de eu enviar o mesmo livro para o Brasil inteiro, selecionado por um grupo seletíssimo, né, que faz essa definição, então não tem autonomia nos lugares, nas bibliotecas, nos estados e municípios. Além disso, eu compro só livros, como a biblioteca fosse só livro. Então compra livro e manda uma caixa de livro. Isso é a política pública de biblioteca? Né? Claro que não. Então isso é um problema. Quase todas elas se basearam no envio de acervos, algumas enviaram equipamentos, né? Às vezes até computador, mas são bibliotecas que começam e terminam pelo acervo. Né? Elas não têm mais nada. Não se fala em investimento em pessoas, não se fala em contrapartida do município para ter lá um espaço, uma equipe profissional e que obrigue a fazer serviços e produtos de uma biblioteca de verdade, não. Só o envio do livro. Então esse é um problema. Quase não se fala em periódicos e em outros recursos, então eu só compro livros mesmo. E não há estudo sobre necessidades e desejos de cada local, de cada estado, nada. Geralmente é um envio centralizado do governo federal para todos os municípios. A concepção de biblioteca pública. Em todas essas políticas, né, e despolíticas que tivemos até hoje, a concepção de biblioteca pública não é discutida. A biblioteca é só o lugar onde vão ficar os livros. Então, biblioteca pública, está lá na lei? Que biblioteca pública? Lá onde a gente vai mandar os livros, lá onde vão ficar os livros. Então é muito pobre, né? Não se desenvolveu o conceito de biblioteca. Por isso, até hoje, temos municípios e estados na mesma condição de antes da criação do Instituto Nacional do Livro, por exemplo. Né? Que é um prefeito vem, a gente vive aqui em Minas Gerais, muda o prefeito, ele chega e fala assim, vou fechar aquela biblioteca. E pronto, e fecha. Então o que houve de investimento, de recurso, não só de recurso, mas de desenvolvimento de produtos, pessoas que trabalharam ali, relações estabelecidas, experiências, não tem essa concepção, não há continuidade, não tem nenhuma concepção que dirá uma continuidade da concepção. Mas a ideia geral é aquele lugar cheio de livros. Então, o prefeito chega e fala assim, não, aquele lugar, não tem ninguém naquele lugar cheio de livros, que de fato não é a biblioteca, né? Vou fechar aquilo lá. Né? E por aí vai. Tem uma cena muito icônica para mim do filme Bacurau, que é um prefeito chegando lá na cidade, né? E entornando um caminhão de livros. Trouxe cultura para a cidade, ele entorna um caminhão de livros empoeirados, joga em cima da poeira, inclusive, mas aqueles livros velhos, desfazendo, descosturados, sem capa, podres. Né? Então, muitas vezes, aquilo é um retrato muito terrível, mas muito verdadeiro do que acabou virando ao longo dos anos essa política de bibliotecas públicas. Seria uma política para bibliotecas públicas, uma política de livro, e é qualquer livro, é só jogar os livros. Então, aquela cena, para mim, é uma cena icônica. Nunca houve a pergunta: que bibliotecas precisamos e queremos hoje em cada município desse país? Essa pergunta não foi colocada por nenhuma instituição, por nenhum sistema, nenhum programa, nenhuma ação. Né? As próprias bibliotecas públicas saíram do nome da política, né? como eu já disse, o Plano Nacional do Livro e Leitura, a política da leitura e da escrita, a biblioteca já está de fora. Né? E no Manifesto do Povo do Livro, em 2006, antes do lançamento do Plano Nacional do Livro e da Leitura, houve um documento muito bem feito, escrito por sociedade civil organizada, entidades, né, várias instâncias,
e que deixavam patente que o meio mais eficiente de proporcionar a educação continuada e ser instrumento de democracia e de política social são as bibliotecas. Isso apareceu nesse documento, manifesto, né, pelo Manifesto do Povo do Livro, mas ele não chegou às políticas públicas, ou que elas se tornaram, né, que hoje em dia a gente nem pode dizer que tem uma política pública nacional. Né? A gente tem uma instituição, uma diretoria dentro do Ministério da Cultura, mas não pode dizer que há uma política. Né? Outra coisa, os marcos legais. Não nos faltaram leis e programas oficiais. É uma sucessão de instituições. Cria um setor, cria uma instituição, cria uma câmara, cria uma diretoria, cria uma coordenação, fecha um, abre o outro, etc. Mas, de fato, é uma concorrência, né, e sobreposição de programas e ações que não convergiram para uma política pública de verdade. Infelizmente, a mensagem que eu estou deixando aqui, vocês estão vendo, é que não houve uma sucessão de eventos fortalecendo. Hoje nós estamos lutando pelo quê? Estamos lutando para não perder mais. Nós não estamos, nesse momento, praticamente lutando para construir. Estamos nos agarrando para não perder, para que não acabe tudo. E daqui a pouco eu vou falar, então, da responsabilidade de cada um de nós. Os agentes institucionais, então, uma disputa entre diferentes instâncias do governo federal, né? Sai do Ministério da Cultura, cria uma fundação municipal, uma fundação Biblioteca Nacional, volta para o Ministério da Cultura recriado, cria uma coordenação, cria uma diretoria, ainda ficou um rabicho lá na outra instituição, disperso, né, gente? Disperso. Há mudança na estrutura, nomenclatura e nas siglas, mas o que a gente vê é uma falta de direção clara, integrada e inequívoca para as políticas públicas. A política pública para a biblioteca e para o livro, para a leitura, ela fica caindo daqui para ali. Nós estamos sempre brigando só para que ela não desapareça, né, de toda aquela ampla estrutura, que ela esteja em algum lugar ali, numa sigla, num nome. É esse o ponto que nós estamos agora, do ponto nacional, né, federal. Os agentes humanos, gente, em todas as políticas do período, o desenvolvimento pessoal não foi ressaltado. Então é a distribuição de acervo e não a formação de pessoas para trabalhar, pensar e desenvolver serviços e produtos nessas bibliotecas que receberão esses acervos, né? O INL tinha um programa de treinamento intensivo para auxiliares de biblioteca, eu já disse atrás, então onde não havia bibliotecário havia treinamento e havia um incentivo para a criação de novos cursos de biblioteconomia. Foi a última vez que se falou em formação de pessoal, né, concretamente. E dentro das políticas de informação no Brasil? As bibliotecas públicas deveriam integrar as políticas nacionais de informação, mas não integram. A maioria das políticas de informação hoje estão relacionadas às estratégias para o crescimento econômico, né? E sempre que se fala em políticas de informação, elas, quando falam em bibliotecas, falam das bibliotecas universitárias e especializadas relacionadas à ciência e tecnologia. A biblioteca pública não faz parte de uma política nacional de informação, né? Que seria o ideal, a concepção ideal. Então, as políticas públicas para bibliotecas hoje, elas mais recuam do que avançam, né? Se é que a gente pode chamar de política pública de bibliotecas, nacionalmente, né? Porque eu tenho ali o Sistema Nacional lutando com pouquíssimas pessoas numa diretoria dentro de uma sala para existir e conseguir ter significado num país deste tamanho. Ela praticamente está engatinhando, se a gente pensar em outros países que já têm há mais de 100 anos bibliotecas públicas, porque pelo menos você vai lutar ali para desenvolvê-las. Aqui a gente precisa lutar ainda para que elas existam e as que existem para que não sejam fechadas, né, infelizmente. E como as próprias bibliotecas, gente, essas políticas continuam imprescindíveis. O que fazer então diante desse caos, né, dessa precariedade, no caso das políticas públicas para bibliotecas públicas no Brasil? Articular e fortalecer as nossas relações, né? Entidades de classe, academia, né? Academia, os cursos de biblioteconomia, de ciências, pós-graduações de ciência da informação, que também parece se esqueceram da importância da biblioteca pública, né? Nessa realidade de uma sociedade da informação, né? Que se fala tanto, mas não fala de biblioteca pública nessa ciência da informação muitas vezes.
Então a academia aí dessas graduações que formam os profissionais até os pesquisadores, né, que deveriam pensar sobre isso também. Conselho de Educação e Cultura, nós temos que participar de conselhos de educação e cultura estaduais e municipais, e sociedade civil organizada, sempre buscar sociedade civil organizada. Nas bibliotecas que já existem, estreitar os vínculos com a sociedade que está sendo atendida ou deveria estar sendo atendida pela biblioteca. Porque a nossa ação hoje, ela deve ser de atuar junto ao legislativo e ao executivo para que existam bibliotecas, e existindo, né, para que passe a existir então, por meio de uma lei municipal, de uma lei estadual, que existam as condições para que ela exista e funcione, que ela exista e funcione como biblioteca pública. A biblioteca pública precisa de um espaço, na verdade, com vários espaços, né, para diferentes atuações e ocupações ali, porque a biblioteca pública é um lugar de ocupação também pela comunidade, né? Ela precisa de investimento permanente, que não precisa ser imenso, mas tem que ser permanente, para desenvolvimento de acervos, sim, mas para desenvolvimento de serviços, para compra de equipamentos, de mobiliário, para aprimoramento do seu espaço, dos seus produtos e seus serviços. Investimento permanente em equipe. Equipe significa bibliotecário, sim, em primeiro lugar, com certeza, mas também mais pessoas. O bibliotecário não pode ser... você cria uma biblioteca, faz algum investimento, põe um bibliotecário no balcão, ele não consegue fazer mais nada se ele está atendendo as pessoas, né? Então, é preciso de gente formada e capacitada ali, atendendo pessoas, equipe multidisciplinar, auxiliares, manhã, tarde e noite, em todo o período de funcionamento da biblioteca. Isso é imprescindível. E então, colocar um bibliotecário é importante, e é importante, inclusive é uma exigência legal, né? Desde 1962. Mas é preciso ter uma equipe que trabalha. O bibliotecário não pode trabalhar. Eu monto uma biblioteca, contrato um bibliotecário e pronto. Ele que se vira, não precisa de uma equipe trabalhando. A biblioteca funciona, vários serviços. Ela tem atividades meio, tem atividades finalísticas, tem que desenvolver produtos e ações, né, e serviços especializados. Tem que ter serviço para diferentes públicos dentro da sua comunidade. Né? Ela tem que ter acessibilidade para vários tipos de deficiência, para acesso a várias pessoas, vários tipos de pessoas com deficiências, né? Ou várias pessoas com tipos diferentes de deficiência, melhor dizendo. Ela tem que desenvolver acervo, tem que planejar atividades, tem que avaliar atividades, avaliar acervo, avaliar seus serviços e produtos. Então, é uma equipe. Então, nós precisamos trabalhar para isso, para a existência de uma biblioteca. Então, Conselho Federal de Biblioteconomia, conselhos regionais, escolas de biblioteconomia, programas de pós-graduação em ciência da informação, conselhos municipais e estaduais de educação e cultura, todos esses locais precisam ser ocupados, precisam ser discutidos em todos esses locais propostas que sejam levadas ao legislativo e executivo de cada município, de cada estado. Como eu disse, não é possível mais, ainda que eu tivesse um grande programa nacional, que seria o ideal, esse programa nacional ele não se concretizaria nos estados e municípios sem que haja atuação em estados e municípios. E isso é interessante que o bibliotecário indiano Ranganathan, em 1931, escreveu um livro fabuloso, As 5 Leis da Biblioteconomia, e lá ele descreve como deveria ser um sistema de bibliotecas. E ele fala, é preciso ter o governo federal com uma legislação, com uma normatização, né, e com investimento. Eu preciso ter governos regionais, ele não fala de estados, governos regionais, sejam grandes regiões, sejam micro-regiões rurais, municipais, dependendo da população, para trazer essa política pública, né, para a realidade local, e aí eu tenho uma supervisão regional, eu tenho um planejamento e uma avaliação regional, e ele fala até o nível da biblioteca. O que eu tenho que ter ali dentro da biblioteca? Cada pessoa que coordena e que trabalha na biblioteca também é responsável pela execução dessa política pública. Né? Não basta eu ter um monte de investimento, eu ter coordenação regional, se quem está dentro da biblioteca não faz, não pensa aquilo como uma política pública para atingir o bem comum, né? E o bem da população, o bem público. Porque a biblioteca é bem público em dois sentidos, no sentido de que ela é patrimônio da comunidade, do local, daquela instância de governo também, mas também ela é um bem público porque ela visa o bem público, o bem daquele público, daquela população.
enfim. Então, eu contei uma história triste, mas termino com uma esperança e com esse desejo que deve conduzir as políticas públicas de uma realidade que nós sonhamos, de uma utopia, sim, de um país com bibliotecas em todos os municípios, de um país em bibliotecas em todas as regiões dos municípios médios ou grandes, e todas as bibliotecas funcionando com equipe, com dinheiro, com serviços, com espaços que possam ser ocupados, com equipamentos, com acesso à internet e com pessoas, que essa biblioteca chegue a todas as pessoas e que nós sejamos de fato um país de leitores. Essa é a finalidade de uma política pública para bibliotecas públicas, que está por ser construída por mim, por você, por todos nós, com muita ação, muita esperança e muito trabalho e articulação. Vamos dar as mãos para segurar e não perdermos mais nada e para construirmos um Brasil de novo e melhor. Um abraço para todos, muito obrigado novamente aos organizadores desse Congresso Nacional Virtual de Biblioteconomia, obrigado ao CRB3 que me convidou, né, na pessoa do Fernando Braga, e um abraço a todos, sigamos na luta. Um abração, saúde para todo mundo. Gostaríamos de agradecer à professora Marília pela excelente contribuição. Muito obrigada. Com essa apresentação, chegamos ao final do primeiro dia de nosso seminário. Hoje compartilhamos com vocês muitas informações e conhecimentos ímpares. Voltaremos amanhã, às 9 horas, com muito mais. Vamos ver a programação de amanhã? Espero vocês. Até lá!